temas para trio. Silvio, um grande amigo meu, além de ser um grande músico, é um super poeta e tem me mostrado coisas da poesia. E eu tenho me identificado muito com essa linguagem artística, assim. Comumente, num livro de poesia, o espaço vazio predomina na página, né? E ela é preenchida por versos que são pequenas unidades, né? São concentrações de energia que precisam do espaço, precisam do vazio para produzirem sentido, para produzir afeto. E eu sinto que eu componho e toco dessa maneira, a partir de coisas pequenas, assim. Eu não gosto muito de ser falastrão ao tocar, sabe? Fazer um solo e ter um monte de gente ao fundo me acompanhando, isso nunca fez sentido para mim. O momento da improvisação para mim é um momento de compartilhamento do espaço, assim. Então, eu acho que a música tem uma capacidade imensa de nos ensinar, como artista, pode expressar a potência de ser mais do que indivíduo, de sermos muito, de sermos juntos, de criar uma existência coletiva. Na guitarra ficou. E aí, gente? Bernardo? Sim. Muito bom, hein, cara? Ele ganhou uma nova força. Agora só tem que ver se tá no ponto ou se passou. Vamos gravar? Então, começou... Eu tinha uma composição bem adiantada, que era o Dois Ventos, né? Do início, né? 1, 2, 3... Ela é uma música de desenvolvimento a partir de um tema que eu fiz faz muitos anos, que foi a introdução de um arranjo para uma canção do Gonzaguinha. Um chachado, assim, quente, assim, né? E aí minha ideia para ela foi pegar esse tema e desenvolver, e explorar, colocar as coisas de cabeça para baixo, pegar o tempo e esticar do jeito meio esquisito. A conclusão gerou uma espécie de... como se tivesse uma certa exaustão, assim, que eu sentia que precisava ser expressada. Então, dessa exaustão nasceu uma sessão lenta, contrastante. Acho que quando o Dois Ventos ficou pronto, eu falei, cara, acho que é por aqui. E a gente começou a conversar. Já eu tinha manifestado para o Silvio muito tempo a vontade de, em algum momento, fazer um disco de trio. O trio é essa entidade que levanta esse estandarte, né? Mas esse disco não é um disco de trio, não. É mais. Para contar essa história é contar a história desses 5 se encontrando e trabalhando junto. Você acha que vai dar o espírito? Entendeu? Porque eu acho que vai inspirar mais isso. Tá. Especialmente o rei. Vamos fazer mais uma? Ah, Marcelo, Conta aí. 1, 2, 3, Ele vai tentar enrolar. Aquela onda que você tava já. Acho que teve uma coisa assim muito de a gente acreditar em ir no limite das coisas. É o imponderável, aquilo impensável, que você acha que você jamais faria, é o que a gente quer nesse disco. E aí, Silvio Fraga tem uma participação muito importante nesse lugar. Não deixar o trivial. É o extraordinário o tempo inteiro. Mas pra isso não vai sair, não é no mesmo ritmo que ele vai fazer depois, os dedos? Não. Essa é a ritmo. 2, 3,
2, 3. E aí agora vai embora. Aí segue. E eu ganhei uma experiência boa em escrever para bateria, em fazer minha composição interagir com a bateria, mas com a percussão é diferente. Mi. Botar essa loucura numa direção é uma invenção. É isso, mas aí é que entra, mas aí é que tem uma fórmula, tem que inventar a fórmula. Entra os loucos conscientes que estão do lado. Pra chegar assim, opa, a loucura é aqui, mas tem outra loucura aqui também. Calma. Visando isso, entre outras coisas, nós, os produtores, desde o início do projeto, eu e o Silvio, entendemos que seria legal chamar o Marcelo para trabalhar com a gente. O Marcelo teve várias contribuições, inclusive contribuições de arranjo, no campo de estruturar células percussivas se harmonizarem com a música que eu estava propondo. Marcelo foi fundamental. Porra, velho, esse cara percussa, porra. Ele faz tudo no piano. Se você faz tudo no piano, você pode fazer tudo na percussão. Não tem diferença nenhuma. Pô, gostei, tocar, velho. Pô, tô dizendo a você, velho. A gente não é cliente, a gente é freguês. Oi? Bananinha, né? Duas delas, 6. Vamos ver. Cara, o Bruno... Ele tem a capacidade de tocar de uma maneira inconsciente. É uma capacidade de responder ao ambiente de uma maneira muito íntegra, honesta. Portanto, eu estou tocando do lado de um ídolo, né? De alguém que está me ensinando alguma coisa a cada nota que está tocando. Reinaldo, cara. Eu acho que o Reinaldo está sendo gestado há muitas décadas. Assim. A música brasileira está gestando o Reinaldo mesmo antes dele nascer. A gente está se preparando para a chegada dele. Trabalhando duro por isso também, eu acho. Na música do Brasil, há uma história bonita sendo contada aí pelos bateristas e percussionistas. E eu acho que o Reinaldo representa um próximo passo nessa história, eu não tenho a menor dúvida. Assim. Eu tenho certeza que se o Brasil souber, e muitas vezes não sabe, honrar o que ele cria, o Reinaldo vai virar uma escola. É isso.
Galera, então vamos planejar aqui. Coro de bode. Eu queria especular como é que a gente poderia fazer uma performance improvisada baseada no samba, mas tivesse um samba mais ancestral. E essa experiência foi radicalizada com a chegada do Reinaldo, que tomou como base o ritmo da cabila, né, que seria a matriz do samba. Mas a ideia basicamente é essa, é fazer uma improvisação sobre samba, mas sobre samba com referências ancestrais fortes. O tambor afro-brasileiro, a música que vem do terreiro, ela me pega de uma maneira muito intensa, assim, eu deliro com cada detalhe que acontece, eu sou levado a dançar, sou levado à alegria, pronto. O sentido do fazer música, para mim, ele é descrito precisamente na figura do Ogan. Uma palavra que eu uso com muito respeito, com muito cuidado. A música enquanto, né, evocação de uma sabedoria, evocação de uma ética, evocação de uma celebração de uma maneira de viver engrandecida, que é o que os Ogãs fazem, né? Nos permitem nos conectar com o extraordinário. Qualquer música que me encanta, desde que eu sou moleque, ela exerce esse efeito sobre mim. Como se fosse um ritual. Ouvir música é um ritual de espiritualidade. Eu acho que tem um desejo de cantar infinito, assim. Eu acho que a minha música interna, ela é canto, mais do que guitarra, mais do que qualquer outra coisa. Eu sei, por exemplo, que as minhas maiores inspirações como guitarrista são Nana Caymmi, Elis Regina, Leni Andrade. São as cantoras. Elas me ensinam a tocar guitarra. Isso me traz dificuldades com o instrumento, assim. O canto é um instrumento muito fantástico, ilimitado, um espectro de dinâmicas gigantesco, né? E os instrumentos de corda não têm. E eu tenho uma necessidade profunda desse colorido dinâmico intenso. Então isso me gera problemas de clareza muitas vezes. E eu tento utilizar isso como vantagem e às vezes apanho muito por causa disso. Sigamos trabalhando. Então, num aspecto mais composicional, mas acho que de performance também, eu tento emular essa possibilidade de terem elementos concorrendo, dançando junto, assim, sabe? Acho que nas composições isso aparece bastante. Eu não sei se o efeito, o ouvinte que vai dizer, né? Se soa dessa maneira, mas pelo menos eu tento fazer. Especificamente sobre contraluz, eu tenho gostado de compor a partir de materiais que eu não tenho domínio. Compor como uma espécie de aprendizagem. Eu estou aprendendo alguma coisa ao compor. Então, e nessa música, essa experiência foi talvez a mais radical que eu já fiz na minha vida. Assim. Eu me propus a pensar uma textura dos coros dos povos que a gente chama de pigmeus, que eu ouvi e fiquei muito maravilhado assim, com o efeito. E me deu uma vontade de pesquisar se é possível tentar reproduzir aquele efeito daquilo que não é nem melodia, nem coro, nem polifonia, uma melodia que está distribuída entre os cantores, né? Se é possível reproduzir esse efeito na guitarra.
Então essa foi basicamente a proposta para textura. E na harmonia também, organizar de uma maneira que eu nunca usei antes. E eu fui compondo, e assim, muito lentamente. E depois que a partitura está pronta, a partitura ela é uma carta. Ela é uma carta para os instrumentistas, né? Como é que essa carta vai ser entendida? Que entendimentos vão ser produzidos com isso? Essa conquista de tocar essa estrutura intrincada com uma grande liberdade foi o que me fez pular de alegria ao ouvir, assim, que a música aconteceu como uma festa. E isso é um motivo para celebração, com certeza. Pô, tô satisfeitão, cara. Acho que foi, né? Já foi? Putz. Quem tem medo dos papão? Não, melhor não ouvir. Eu acho que a música tem uma capacidade imensa de nos ensinar o quão pode ser maravilhoso a gente fazer as coisas junto, a gente passar a ser mais do que a gente mesmo quando a gente está ouvindo, quando a gente está tocando. E a ideia do trio, eu acho que é radicalizar essa experiência. Eu acho que, para isso, eu encontrei as pessoas ideais. Às vezes, música perigosamente passa a significar você ter que cumprir certas expectativas. Assim, e eu não quero cumprir nada. Ou seja, eu não quero fazer a música que a comunidade do jazz, a comunidade da música brasileira, a comunidade do não sei o que espera que eu faça. Não quero fazer isso. Eu quero deixar que alguma coisa que eu não sei o que é apareça.